Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Carmim. Hoje a gente vai falar do círculo sagrado, como aqueles 7 arquétipos femininos moldam os nossos relacionamentos e como a gente pode equilibrá-los. Sabe aquela discussão que se repete, aquele silêncio que dói, aquela atração que queima e depois some. Você já sentiu que não é só você ali na relação? Como se outras vozes mais feridas, mais exigentes e mais assustadoras ditassem o ritmo no seu coração? A verdade é que seus relacionamentos não são só entre você e o outro, é um palco sagrado onde essas 7 faces internas suas se revezam. A donzela que anseia por salvação, a amazona que levanta o muro, a mãe que sufoca de cuidado. Hoje, aqui você vai descobrir o arquétipo está no comando do seu amor, da sua amizade, do seu trabalho e o mais importante, como equilibrar esse círculo para que você crie relações que não te drenam, mas que te transformem. Então, preparem-se, esse é o mapa para sair da guerra íntima e entrar na dança plena do encontro. Então, se você já chegou aqui, é porque você já está indo para essa dança, você já está pronta, então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilha isso com as suas amigas, suas familiares, as pessoas do seu trabalho, do seu grupo. É super importante a gente entender, sair do papel de vítima, sair desse papel que a gente não assume nossas responsabilidades, a gente não entende o que o nosso interior, as nossas sombras estão mostrando, elas nos controlam enquanto a gente não toma consciência delas. A partir do momento que a gente se abre, que a gente entra limpa, de peito aberto, descalça, para olhar para tudo aquilo que a gente tem no nosso interior, tudo se transforma. Você entende que você não precisa ser aceita, uma família que não te aceita ou que causa problemas, a questão de você não assumir a responsabilidade sobre os erros ou sobre aquilo que você buscou, que te trouxe até a situação de hoje. Então, são vários exemplos, mas eu vou explicar tudo aqui para você. Então, já curte esse vídeo, já se inscreve e já se prepara para depois você contar a sua história aqui para a gente nos comentários. Então, qual arquétipo está o quê? Dirigindo o seu barco. Então você se olha e vê no espelho quebrado, milhares de versões, múltiplas versões de você mesma. Então, qual o conflito aí? É a alquimista ferida? É a dependência daquela donzela assustada? E se você não viu os vídeos anteriores dessa série que a gente está falando aqui em junho do feminino, você vai assistir para poder entender, tá? Como a gente, o vídeo que eu explico dos sonhos, das imagens que mais aparecem, os arquétipos femininos, para você conseguir ter uma cronologia de entendimento para que você já vá se abrindo, prepare o seu diário de sonhos, prepare o seu caderno de anotações, siga os passo a passos que eu já coloquei em vídeos anteriores aqui, que você vai conseguir olhar para dentro de si, olhar para essa mulher de várias facetas. Então, os relacionamentos nossos são espelhos. Se você se vê repetindo padrões, um arquétipo está desequilibrado. Identifique-o por estas pistas que eu vou te dar. A donzela dominante, ela atrai salvadores, ela teme conflitos, ela perde sua voz em troca de harmonia. A amazona no controle. Brigas por poder, dificuldades em ceder, parceiros que se afastam por frieza. Mãe exausta. Relações parentais. Você cuida, o outro é eterna criança. É aquele Peter Pan, né? E aí o ressentimento silencioso que vai se criando aí, e às vezes por décadas, gente, o primeiro passo é o quê? Reconhecer quem está no volante. E isso não é culpa, é consciência libertadora. Segundo, o círculo em desequilíbrio.
temos muitas armadilhas arquetípicas aqui. Então, é como se a gente tivesse a guerreira amazona versus a amante, então é frieza versus sensibilidade, a sábia versus a donzela, que é a razão versus ingenuidade. Então a gente tem que ter um tom de alerta aqui. Vamos olhar, mas com esperança. Então, quando uma face reina sozinha, o círculo quebra, tá? Eu vou dar exemplos aqui. A amante negligenciada mais a mãe excessiva. Então você dá amor prático, mas você esquece a paixão. E o parceiro vira seu filho e não amante. A sábia calada, mas a donzela ativa. Você ignora a sua intuição para agradar, atraindo o quê? Pessoas que desrespeitam os seus limites. A alquimista bloqueada, medo da mudança, ela mantém o quê? Ela mantém em relações mortas, sem coragem para renascer, sem coragem para ir para o novo. Qual é o resultado disso? Fadiga, tédio, solidão, mesmo acompanhada. Tá? É aquela famosa solidão no casamento. Mesmo casada, a pessoa totalmente se sente, né? Sente essa solidão, vive essa solidão. Terceiro, a reconexão equilibrando o círculo sagrado, tá? Então é como se você tivesse aqui uma mulher respirando fundo antes de uma conversa difícil. Vocês estão entendendo como é que é? O segredo não é expulsar um arquétipo, mas convocar o oposto complementar, tá? Então vamos lá para algumas técnicas. Se a donzela domina, que é o medo do conflito, invoque a amazona, treine isso. Treine dizer: "Isso não me serve", uma vez por dia. Então você pega uma semana e todo dia você fala: "Isso não me serve". Comece com pequenas situações, por exemplo, recusar um pedido abusivo no trabalho. "Não me serve, não dá, não vou fazer", ponto. Se a sua mãe sufoca, tá? Então o que que você se a sua mãe ou se é essa mãe que é o arquétipo que está dentro de você, sufoca essa relação. Então você vai invocar quem? Quem é o contrário dessa mãe aqui toda certa? É a amante. Então você vai se perguntar: "O que me dá prazer agora?" Não o que o outro precisa. Então você vai fazer isso antes de agir, e não estou falando só das relações íntimas, a gente está falando aqui de todo um dia a dia, de toda uma rotina. Se a sábia ignora a sua voz, então quer dizer, você tem que chamar o quem aqui? A alquimista. Então você vai começar o quê? Escrevendo 3 frases que começam com "sinto que", tan 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 tan. E sem justificativas lógicas, sem ficar se justificando, era isso que eu ia falar. Isso é magia prática, gente. Então você vai escrever essas 3 fases. Sinto que, o que? O que que você vai falar aqui? Você vai reescrever esse seu padrão neural. Então você vai trocar, invoca essa alquimista, transforme isso no que você sente, tá? E com essa sábia que tem essa racionalização extrema, tudo tem uma resposta, tudo é certinho, tudo é regrado, você vai ter que transformar isso naturalmente. E o quarto ponto é que o encontro autêntico com um círculo que flui, uma energia que circula, que movimenta, que flui. Então é como se você tivesse 2 mulheres suas, 2 partes de você dançando em harmonia. E os parceiros olhando ao redor com olhos de vulnerabilidade. Então é quando o círculo está equilibrado, tá? Então quando você consegue trazer essa emoção dessas 2 partes, tá? Se encontrando numa dança em harmonia, em equilíbrio. Então aqui representa muito aquelas 4 partes, da personalidade, mas isso é um assunto que é muito complexo para trazer aqui. A gente vai trazendo formas práticas, exemplos práticos e mais fáceis da gente entender. Não, ninguém vai aqui dar aula de psicologia profunda. Então a gente está trazendo aqui esse encontro dessas 2 partes, dessas 2 polaridades. Então quando esse círculo ele está equilibrado, por exemplo, a amazona defende seus limites,
Mas a donzela permite receber cuidado. A amante ousa desejar e a sábia sabe escolher com quem compartilhar. A alquimista destrói o velho, mas a mãe acolhe a dor da transformação. Então, assim você atrai relações de verdades, de verdade, onde não há o que? Máscaras. Só humanos, somos seres humanos, onde há humanos se encontrando na luz e na sombra. E é assim que um amor vira porto seguro e revolução. Então, quando a gente fica batendo de frente, quando são 2 arquétipos, então é como se você traz esse ânimos, esse poder masculino à sua frente, para ser esse escudo, e essa pessoa que está ali com você está trazendo aquela parte, aquela ânima também inferior e brigando. Então eu tenho um ser aqui, eu tenho um ser ali, e a gente tem 2 energias ali, que são outras polaridades brigando também, além dos arquétipos, gente. Então é uma confusão, por isso que a gente precisa se entender, conhecer a gente por dentro para que a gente possa fazer essa alquimia do amor num relacionamento. Então, tudo não é acidente, tá? Seus relacionamentos não são acidentes, eles são rituais sagrados, onde suas 7 faces dançam. A donzela que anseia, a amazona que protege, a mãe que nutre, a amante que incendeia, a sábia que vê, a alquimista que transmuta, todas guiadas pela senhora do labirinto que unifica. Não há face errada, só desequilíbrios a acolher. Aquele conflito que se repete é uma face esquecida batendo a porta. A solidão no meio da multidão é um arquétipo faminto que por vós. Então equilibrar esse círculo, ele não é perfeição, tá? É coragem de escolher qual face serve ao agora. É dizer à donzela não. Não preciso de um salvador. Eu tenho a minha própria força. É sussurrar para a Amazona: pode descansar. Meu amor não é guerra. Não precisa lutar o tempo inteiro, agredir pessoas. É convidar a sábia. Fala. A minha intuição é sagrada. Eu estou aqui, eu vou te ouvir. Quando você reúne essa corte interior, algo muda. O outro deixa de ser o inimigo, o espelho ou aquela tela em branco que você vai pintar o que você quer. Entenda o domínio. Entenda que também aqui falamos do bambu, da raiz, aquele que se curva. Quando a gente não consegue dobrar o joelho, nada funciona. É uma falsa vontade de ir, de se encontrar, você não consegue desistir da máscara, você não consegue extrair a persona, a gente tem que transfigurar, a gente tem que transmutar esse ego, né, num ego estruturado. E como que a gente faz isso? Trazendo tudo que está inconsciente para a consciência, estruturando isso tudo vai organizar. Dentro, sem a gente olhar, ele está ali, ó. Ele é uma pessoa que está lutando contra nós mesmos, para que a gente escute e entenda. Quando a gente traz, ele vai encaixando, as peças vão encaixando. Então, você vai tendo um ego totalmente estruturado. Vamos colocar assim, é um Lego, nem aquele brinquedo de criança que vai encaixando as pecinhas e vai crescendo. Então, o outro deixa de ser o seu inimigo, o seu espelho é essa tela branca que você pinta o que você quer. Ele é um outro ser humano. E essa terra se torna fértil, onde o seu jardim inteiro pode florescer. E esse é o milagre do círculo sagrado. Eu não estou dando receita para relacionamento, eu estou falando da nossa sabedoria interior, de como trabalhar esse círculo desses 7 principais arquétipos que habita todas nós mulheres. Então, esse é o milagre do círculo sagrado. Você não busca metades, você oferece plenitude, você reuniu todas essas facetas e você está com essa senhora do labirinto ali integrando a sua totalidade. Então você vai oferecer o que para o outro? Para o outro. Plenitude, totalidade. Uma mulher completa, não uma mulher com partes, com mais partes feridas, com uma sombra que ela não domina. E o mundo à nossa volta, ele se curva para dançar com você. Então é isso. Então esse círculo chama você, o seu círculo chama você.
Comece agora. Coloque no papel, no seu caderno, no seu diário, qual arquétipo desequilibra seus relacionamentos. Comente aqui nos comentários, tenha coragem, traga essa força yang, comente. Tan, 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 esse arquétipo está no comando. Minha amazona sabota tudo, a minha donzela precisa de voz. Então, nas próximas 24 horas, traga isso, esse arquétipo oposto, para uma situação real. Use as técnicas que eu falei aqui no vídeo e depois você volta aqui e me conte o que aconteceu. Traga à tona a sua consciência, entendam que essas sombras vêm dessa faceta sua que quer vir, ela precisa ser integrada à sua consciência, tá? E se inscreva, ativa o sininho. Manda esse vídeo para suas amigas, compartilha. Vamos ajudar umas às outras. Vamos, se todas nós conseguimos fazer, fechar esse nosso círculo, essa nossa própria roda de mulheres, vocês imaginam o poder quando nós unimos várias de nós completas? Isso é revolucionário, gente. É uma conta, é matemática, é multiplicação, não é essa divisão, essa bipolaridade, essa dualidade, esse negócio é multiplicação, tá? E a gente vai falar no próximo vídeo do casamento interior, que é essa integração do masculino, do feminino, do yin e yang, do sol e da lua, para todas as relações conscientes, que a gente tem que ter essa integração que é muito importante, essa ação ocidental com essa sabedoria ancestral oriental, a gente vai unir tudo isso aqui e vai ser muito bom. Então eu espero você, não deixe para depois, se inscreva, compartilhe, me conte a sua história e a gente talvez junte aqui várias histórias de várias mulheres e a gente construa algo, uma análise tão bela e tão bonita que vai emocionar muita gente. Faça parte dessa conexão, traga a sua energia, a sua vibração, a sua história. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, se você está ali. Eu tenho pessoas no meu grupo do caminho, eu tenho a Juliana, que é a mãe da Simone, tem sonhos dela aqui com análise, e essa mulher com esse coração crístico, esse arquétipo da mãe que abraçou todo mundo, agora ela está olhando para ela está colhendo ela mesma, e isso é real, é história, é empírico, é vivência, não é citação de livro ou de inteligência. A gente está falando aqui de vidas, de pessoas que têm sangue, que têm um DNA que corre, que tem uma ancestralidade toda atrás. E, e pessoas que estão tendo essa coragem, que querem viver esse novo, esse desconhecido que está vindo para todos nós, para toda a humanidade, e que o planeta está aí, ó, tocando o sininho. Estamos mudando, estamos aí. E até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.